Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro História do Mundo para as Crianças de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Então, já se inscreveu? Já acionou o sininho? Ok, então vamos para a história. Capítulo 34. O Imperador Divinizado. Deixa eu ver. Hoje não tem ilustração. Amanhã tem, mas hoje não. Pedrinho lembrou que um dos camaradas do sítio tinha um cachorrinho com o nome de César e achou que era um desaforo. Por que desaforo? Protestou o Narizinho. Um cão é um ente como qualquer outro e de melhores sentimentos que muitos homens. A conversa recaiu sobre nomes. E nome vai, nome vem. Dona Benta começou a falar de um homem que deu o nome a um dos meses do ano. Dar o nome a uma rua, disse ela, já é alguma coisa. Dar o nome a uma cidade, como fez Alexandre, a cidade de Alexandria, é bastante. Mas, me dizer de dar o nome a um mês do ano e, portanto, vê-lo eternamente repetido por milhões de criaturas? Pois foi o que aconteceu ao sucessor de César, um homem que subiu tão alto no conceito dos romanos que chegou a ser transformado em Deus depois de morto. Você sabe algum? Aqui em Porto Alegre também existem ruas que homenageiam uma pessoa. E não pode, até onde eu sei, uma pessoa receber duas vezes a homenagem. Mas existe o caso de uma pessoa que foi homenageada com duas ruas em seu nome. Você sabe quais são essas ruas? Quem é essa pessoa? Se você sabe, descubra e coloque nos comentários aqui embaixo. Quero ver quem consegue achar a resposta. Eu não vou dizer. Quem foi ele, vovó? Espere. Depois da morte de César, foram escolhidos 3 nomes para conjuntamente governarem o império. Aquele Antônio, que fez o discurso sobre o corpo de seu grande amigo, e Otávio, que era sobrinho de César. Do terceiro, nem vale a pena lembrar o nome, pois foi logo posto de lado. A lei da natureza quer que cada corpo tenha uma só cabeça. 3 cabeças é absurdo, e 2 também. Só a minhoca, vovó, lembrou Pedrinho. As minhocas usam 2 cabeças. Tem tão pouca importância uma cabeça de minhoca que elas podiam ter até 1000 que dava na mesma. Gente, ou bicho decente, dos que merecem atenção, só tem uma cabeça. Os povos também só podem ser governados por um rei ou por um chefe único. Se botam no trono 2 ou 3 em vez de um, a briga feia e o mais esperto achar logo o jeito de ficar sozinho. Assim aconteceu naquele tempo. Otávio e Antônio botaram fora o terceiro, e depois cada qual tratou de ficar só. A senhora está sendo injusta com as minhocas, protestou Emília. Bem inteligentes que são. Os abrigos antiaéreos quem é que inventou? As minhocas. Quando há bombardeio de aviões, os homens suspiram de inveja delas. Dona Benta riu-se daquela ideia e continuou. As coisas tinham sido arranjadas de modo que Antônio tomasse conta de uma parte do império e Otávio de outra. A Antônio coube o pedaço do qual entrava o Egito. Teria de morar em Alexandria, a cidade onde reinava a linda Cleópatra. Otávio, com residência em Roma, tomaria conta do resto. Assim que Antônio chegou ao Egito, aconteceu-lhe o mesmo que a Júlio César. Foi enleado pelo amor de Cleópatra, com a qual acabou casando-se, apesar de estar casado em Roma com a irmã de Otávio. Deu-se então um rompimento entre Antônio e Otávio, e a guerra veio. Foi guerra curta, na qual Otávio obteve vitória completa. Ao ver sua esquadra destruída, Antônio suicidou-se. Pobre bígamo, exclamou Emília para mostrar ciência, mas errou na pronúncia, disse bigamo. Todos fingiram não ouvir de dó dela.
Cleópatra tentou fazer com o vencedor o que fizera com César e Antônio, mas desta vez seus encantos falharam. Otávio era um espírito calculista e de nenhum modo deixaria que uma mulher viesse atrapalhar os seus planos de tornar-se o maior homem do mundo. Ao ver que nada conseguia, e que a sua sorte tinha de ser a mesma dos seus prisioneiros, ser levado a Roma e mostrado ao povo, Cleópatra resolveu acompanhar Antônio no suicídio. Obteve que uma fiel escrava lhe trouxesse uma cesta de figos com uma pequena víbora dentro, uma víborazinha venenosíssima, chamada áspide. Tomou a áspide e deixou-se morder no seio e morreu. Estava Otávio como queria, sozinho no governo do império, isto é, do mundo. Ao regressar a Roma, o povo aclamou o imperador e fez-o trocar de nome de Otávio pelo de Augusto César, que é como quem diz, Sua Majestade César. Isso foi no ano 27 antes do nascimento de Cristo. Roma, que havia passado 509 anos sem rei, tinha agora um chefe supremo que era muito mais que um rei. Que idade tinha esse Otávio, vovó? 20 anos como Alexandre? Um pouco mais. Tinha 36. Oh, estava maduro, exclamou o narizinho. E talvez por isso governasse bem. Tinha juízo. Não se deslumbrou com o poder, como acontece aos que sobem ao trono muito cedo. A cidade de Roma, como capital do mundo, havia desbancado em população e grandeza todas as cidades antigas. Mas faltava-lhe beleza. Augusto resolveu enchê-las de monumentos e substituir as casas tijolos por outras de mármore. Um dos notáveis monumentos construídos nessa época foi o Panteão. Não quer dizer o mesmo que Partenão? Partenão vem do nome da deusa Minerva, Atene Partenos. E Panteão é a palavra formada de duas outras. Pan, que quer dizer todos, e Theon, que quer dizer deuses. Era um templo erigido a todos os deuses. A cidade ficou grandemente embelezada, tal o número dos monumentos de mármore construídos pelos melhores artistas gregos e romanos. Daí lhe veio o nome de Cidade Eterna, que até hoje tem. Aos seus habitantes, pareceu que aquilo estava tão sólido de pedra como tudo era, que Roma jamais poderia ter fim. Que vontade de conhecer a Roma daqueles tempos, exclamou Pedrinho. Você encontraria uma grande praça central chamada Fórum, na qual gente vinda de todas as partes traziam toda sorte de coisas para vender. Em redor do Fórum, erguiam-se templos, cortes de justiça, edifícios públicos, termas ou banhos. Uma das novidades de Roma eram uns arcos de triunfo erguidos em várias ocasiões para comemorar as grandes vitórias. Os heróis que voltavam com suas tropas vencedoras desfilavam através desses arcos. O Circo Máximo era um estádio tão grande que podia abrigar 200.000 espectadores. Foi demolido por Augusto a fim de abrir espaço para as novas construções. Não era o tal Coliseu, vovó? Não. O Coliseu foi construído alguns anos depois da morte de Augusto. Também imenso, como ainda podemos ver das ruínas que restam. Os visitantes que visitam essas ruínas sentam-se nos mesmos assentos onde se sentaram os Césares e ainda podem ver nas lajes manchas de sangue dos homens e animais que ali perderam a vida para a regala do povo. Eu estive lá e não lembro de ter visto isso. Se você esteve lá e viu essas manchas de sangue, coloque nos comentários aqui embaixo. Está aí uma coisa que não me escapará, disse Pedrinho. He de passar um dia inteiro no Coliseu, quando crescer, para recordar as terríveis cenas ali passadas. Você não precisa... Se você for criança, não precisa crescer para o Coliseu. Pode falar com seus pais para ver se consegue ir. Se não tiverem dinheiro, então vai ter que esperar crescer. Esse tempo de Augusto constituiu o apogeu de Roma, isto é, o ponto mais alto da sua grandeza. Até nas artes e nas letras nunca houve tantos nomes notáveis. Basta citar dois poetas que vocês hão de ler um dia, Horácio e Virgílio. Horácio compôs uns versos odes
que ficaram sendo os modelos do gênero. E Virgílio escreveu um poema épico chamado Eneida, onde conta a história do troiano Enéas, remotíssimo antepassado de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. São esses os dois maiores poetas romanos. Uma curiosidade, Virgílio aparece no livro A Divina Comédia. Se você já leu, coloque nos comentários abaixo o que você achou. Quando Augusto morreu, foram-lhe erguidos templos onde era adorado como Deus pelo muito que havia feito pela pátria. Seu nome entrou no calendário para designar o mês que ainda hoje nós chamamos agosto, que os ingleses chamam August, os franceses os espanhóis agosto, os italianos agosto e os alemães Augusto. Tudo formas do nome de Augusto. O chá está na mesa, veio dizer Tia Anastácia. E assim termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E consiga mais inscritos para o canal. Quanto mais rápido chegarmos aos 100 inscritos, mais rápido eu vou lançar o quadro de guloseimas. Vocês querem quadro de guloseimas? Então já sabe o que tem que fazer. Consigam mais inscritos. Estamos com 71 mais 29 inscritos e eu lanço 4. Vocês querem isso? Então tragam 29 inscritos. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã às 19 horas com mais um vídeo e melhor possível.